Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tá todo mundo pronto aí para mais um semestre? Semestre online é muito chato, né? Ok. Pessoal, conversem comigo, viu? Por favor. É muito ruim o professor ficar falando sozinho aqui, sem ninguém, sem ver ninguém na nossa frente, sem ouvir nada. Só a gente dando cara a tapa Ô, aqui. professor, eu só Diga, não ligo minha webcam porque eu não tenho webcam. Mas se eu sem tivesse, eu problema. ligaria. Não, isso aí, mas só de falar que você está aí já está ótimo para mim. Dá uma Eu posso alegria, dar uma cara. saidinha pra pegar um café, uma água assim, mas quando chamar, eu vou responder. Maravilha, maravilha. Isso aí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá aparecendo aqui. Bacana. Então tá bem. Então vamos lá, né? Eu não sei se vocês já entraram na nossa sala virtual, mas essa é a nossa sala virtual. Só um minutinho que eu vou ligar a luz aqui. Essa é a nossa sala virtual, ok? Dê uma olhada lá, porque eu estou passando todas as informações por aqui, tá bom? E se vocês quiserem conversar comigo, manda um chat aqui para mim, tá? Que eu tô sempre de olho aqui, tá? Então, vocês mandem para mim uma mensagem falando qual que é a sua disciplina e qual que é a atividade que você quer falar, tá? Então, coloca lá H142, é a atividade do réu 1, tá? E ou réu 2 ou qualquer outra coisa aí, tá bom? Então, mandem, por favor, essas atividades, porque é por aqui que nós vamos conversar. Semestre passado, o pessoal abriu uma lista de WhatsApp, mas a minha vida acabou depois disso, porque aí o pessoal, eu tenho mais de 120 alunos, e aí os 120 começaram a mandar zap para mim, e aí vocês já viram como é que funciona a nossa vida, né? Então, vamos conversar por aqui, que eu estou sempre entrando aqui e eu estou sempre olhando, tá? Vocês podem ver que no meu caso aqui só estou com uma aqui pendente, porque todo o resto aqui eu já li e respondi todos eles, tá beleza? Então, me mandem por aqui que não vai ter erro, que eu vou estar respondendo, eu vou estar lendo todas as mensagens de vocês, tá? Bom, planejamento empresarial, né? Hoje a gente está vendo que nós estamos vendo várias empresas aí surgindo, lutando, né, tendo, principalmente no meio dessa Covid aí, fazendo vários tipos de esforço estratégico, né, para conseguir sobreviver. E isso aqui não tem nada a ver com as aulas, mas veja bem, isso se reflete diretamente nas ações, do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Estou tomando o ferro aqui agora de R$19 na Magalu, né? Mas quando a gente olha a Magalu, no longo prazo, olha só o tanto de valorização que essa empresa teve até o momento, né? Veja bem, se eu for pegar daqui até o momento atual, 71.676% de valorização nas ações desde um topo aí há 10 anos atrás. 10 anos? Não, 4 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então, veja bem, por que essa empresa valoriza dessa forma, né? Porque ela tem estratégias, porque ela entrou antes no mercado online
e através desse mercado online, eles conseguiram fazer com que eles conseguiram evoluir, né, toda a sua estratégia empresarial, desde as empresas físicas até as empresas virtuais da Magalu, né? E aí eles fizeram a transformação digital e etc. E aí o resultado é simplesmente esse aqui, 71.000% de valorização, né, de uma empresa. Acabei de tomar ferro aqui, acabei de tomar um stop aqui agora. Mas tá bom, faz parte, né? Isso não tem jeito. Deixa eu tirar aqui. Ok. E aí é interessante, né, que cada empresa dessas, a gente tem aqui as lojas Renner também, né, todas elas têm as suas estratégias, né, e olha só como é diferente o tipo de comportamento, né, mas também no longo prazo também vocês podem perceber aqui a valorização que existe numa das ações aqui das empresas, né? Esse deu, Lojas Renner, desde 2005, está dando aqui 5.494% de valorização, que é muita coisa, né? Então, vocês podem ver que tudo isso aqui se reflete na empresa, né? Tudo que a empresa faz, tudo que a empresa desenvolve em termos do seu planejamento empresarial e suas estratégias, ele tem o seu reflexo aqui nas ações, porque as ações nada mais é do que a valorização, né, e a forma com que a empresa vai conduzindo as suas ações e o povo, os investidores valorizam essa forma de condução da empresa. Tá bom? Então, hoje em dia, isso acontece com o WhatsApp, LinkedIn, Nubank, Airbnb, em qualquer outra coisa. Então, a gente vai ver o que é esse planejamento empresarial. Como é que a gente faz o planejamento empresarial? Apesar de cada vez mais com esses vários ambientes que as empresas atuam, né, ele vai ficando cada vez mais complexo por envolver vários tipos de atores, né, que demandam diferentes demandas, né? Então, é isso que o planejamento empresarial precisa abarcar, tá bom? Então, o planejamento não é a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, não é bola de cristal, tá? É uma forma de a gente diminuir as incertezas, né, e conseguir fazer com que a empresa consiga trabalhar bem dentro daquilo que foi planejado, sentindo o meio ambiente e transformando os seus componentes internos a essas mudanças externas que vão acontecendo, tá bom? E vocês podem perceber agora, por exemplo, que nessa pandemia aí, as empresas que mais se adaptaram e mais esteve já à frente do seu tempo, executando ações de melhoria, de cada vez de inovação, de transformação digital, foram aquelas que mais conseguiram desempenhar melhor dentro desse ambiente de pandemia, certo? Beleza? Eu não estou enxergando aqui a tela de vocês aqui, tá? Então, me digam, qualquer coisa vocês podem me abrir o microfone e me interromper a qualquer momento, tá ok? Bom, vamos continuar, tá? Então, eu vou colocar todos os meus avisos aqui, então, vou estar sempre comunicando aqui com vocês, tá? Vocês estão recebendo os meus comunicados? Tá tudo tranquilo? Ok. Quando coloca em aviso, a gente recebe notificação. Às vezes? Quando só cadastra um tópico, aí não recebo geralmente não. Mas geralmente, quando é aviso, eu recebo.
Então tá. Então, se vocês não receberem, eu não sei como é que a gente pode entrar em contato, mas fiquem sempre olhando ali nessa aba aqui, tá? Nessa aba aqui dos avisos aqui. Eu estou vendo que vocês estão olhando bastante, sempre fica de olho aqui, tá? Eu vou falar sobre o nosso plano de ensino. Deixa eu ver. Eu estava aqui em algum lugar aqui agora, só um minuto. Onde é que está? Aqui, plano de ensino. Tá, então, o plano de ensino está bem tranquilo, tá? Eu fiz esse plano, ele é um plano, vamos assim dizer, uma primeira versão, porque a gente ainda não sabe como é que vai ficar, se nós vamos retornar às aulas aqui no início, na metade de janeiro, se vai ser o semestre inteiro dessa forma, né? Então, como eu não sei ainda, eu só fiz algo de uma primeira versão que pode mudar, tá bom? Então, eu vou tentar eu vou fazer com que os relatórios de estudos orientados, os RELs, tenham 60% no valor e uma prova presencial. Vamos ver como é que vai ficar essa prova presencial, se nós vamos ter ou não essa prova, e um trabalho prático de 15%. Tá? Vamos ver também como é que vai ficar esses trabalhos aqui práticos, né? Se vai ser realmente o trabalho presencial ou não, tá? Então, eu ainda não sei como é que nós vamos fazer. E também, para essa prova aqui de 25%, nós também vamos ter aqui uma prova sub para recuperar a nota dessa prova, tá? Então, a nota a ser substituída terá um peso de 30% e a nota da prova sub terá um peso de 70%. Ou seja, você tem a nota da primeira prova presencial, ela vale 30%, e a nota da prova sub vale 30%, e aí somando os dois vai dar 100%. 100% da nota da prova sub, tá bom? Só um minutinho. Ok. E aí nós temos aqui, então, o planejamento, tá? Nessas primeiras aulas aqui, entre a semana passada e essa semana, eu deixei 2 semanas de intervalo aqui para a gente poder se situar melhor, organizar melhor vocês e eu, tá? Na disciplina. Então, essa aula aqui que nós estamos fazendo hoje, dia 4, nós vamos fazer até o dia 10, e dia 11 nós vamos ter uma outra aula, né, que é o planejamento estratégico, planejar, organizar, dirigir e controlar. Depois, dia 18, análise do ambiente interno e externo da organização. Dia 25, planejamento tático. Dia 2 do 12, planejamento tático também, 5W2H, é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer o planejamento, pode ser usado no planejamento estratégico, tático, operacional. Eu vou explicar sobre cada um deles, o que isso significa, tá bom? No dia 9, nós vamos começar a entrar no planejamento operacional, que é onde a porca torce o rabo mesmo. Tá? Então, aqui em cima a gente vai falar sobre planejamento estratégico, planejamento tático, mas o que realmente a gente onde vocês vão precisar tanto gastar energia para fazer tanto o planejamento estratégico, quanto tático, quanto operacional, é aqui, nessa parte aqui desse livro, tá? Então, esse livro, O Verdadeiro Poder, eu já deixei ele aqui, tá aqui, ó, livro O Verdadeiro Poder, tá bom? Então, faço o download dele. Eu vejo aqui que só 8 pessoas fizeram o download dele, ou olharam pelo menos. Façam o download desse livro que nós vamos estudar sobre esse livro aqui. E eu também vou ver um outro livro também que fala sobre planejamento empresarial, tá? Que rapidamente eu vou
que eu vou também falar sobre esse outro livro do planejamento empresarial que ainda estou procurando, tá? Então, eu ainda estou verificando qual é o livro que nós vamos utilizar, tá? Então, com isso, a gente vai estar aqui em cada uma desses réus e estou pensando aqui, né, quando é que a gente vai voltar realmente às aulas, né, em janeiro, né? E a hora que a gente voltar em janeiro aqui, se nós estivermos voltando presencial, a gente continua presencial. Se não, a gente vai adaptar de novo aqui o nosso curso para o que nós temos aqui, tá? Só um minutinho que eu vou zerar aqui. Isso. Beleza. Aí eu fiquei fora. Isso. E aí, então, nós vamos ter as aulas presenciais, a apresentação do trabalho e a prova sub. Beleza? Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tudo aí no plano de ensino, tá? Ok. Alguma dúvida? Joel, Tranquilo? em relação ao trabalho, o trabalho prático que a gente vai ter que fazer, a gente vai poder adiantar agora nessa primeira parte do semestre ou vai pegar para fazer só na parte presencial mesmo? Não, pode adiantar, sim. Eu vou verificar qual que é o trabalho e eu vou colocar. Eu ainda preciso só adaptar aqui no trabalho final, como é que nós vamos fazer, e eu vou adaptar ele e nós vamos. Todo o conteúdo já está aqui, tá? Eu vou adaptar muitas coisas aqui que eu achei interessante, outras coisas que não, mas eu vou adaptar e nós vamos estar caminhando aí o semestre todo já fazendo uma parte já do trabalho. Então, a hora que eu já determinar esse trabalho aqui, aí a gente já volta nele e já começa já a trabalhar para que vocês não acumulem até o final do semestre, tá bom? Certo. Muito obrigado. Maravilha. Mais alguém? Beleza. Então vamos continuar, né? Fiquem à vontade para me interromper, viu, pessoal? Se tiver qualquer dúvida. Bom, então, o livro também, eu ainda estou pesquisando, eu achei um livro bem legal, mas eu esqueci de anotar, eu estou procurando de novo, e tem aqui na biblioteca, tá? É um livro que fala primeiro sobre planejamento estratégico, a primeira parte, e aí eu vou deixar também o link, eu vou deixar também o nome, tudo certinho, para que vocês pesquisem aqui mesmo na biblioteca da UFLA, e vocês vão pegar esse livro digital aqui, aí é só vocês entrarem que vocês vão ter acesso direto ao livro aqui. Tá? Então, eu vou tentar pegar esses livros tipo e-book, para ficar muito mais fácil, para a gente não precisar ficar pegando outros tipos de livros que não tenha aqui na internet, tá? Eu vou pegar aqui para falar sobre esses primeiros assuntos aqui, que são a parte mais conceitual da coisa. Tá? Então, veja bem, o que é o planejamento empresarial, né? O planejamento empresarial, ele na verdade, ele é o planejamento da empresa como um todo, tá? Por isso que eu começo a falar aqui sobre os 3 níveis da organização, né? Por quê? Porque a empresa, ela é feita desses 3 níveis aqui da organização. Ou seja, nós sempre temos a alta administração, tá? Que nós chamamos de nível estratégico, tá? Nós temos esse nível intermediário, que nós chamamos de nível tático ou gerencial,
que são os gerentes, e também nós temos esse outro nível aqui, que é o nível mais operacional, que são os supervisores, e mais embaixo aqui tem os operários que executam o trabalho, propriamente dito, o trabalho do dia a dia, tá? É assim que funciona todas as empresas, tá? E nesse nível estratégico, ou seja, a alta administração, geralmente são formuladas as visões da empresa, né? Ele tem uma forte orientação externa, a empresa ela é orientada ao meio externo, né? Ele tem uma ligação direta com os seus fornecedores, o mercado, os competidores, as parcerias, etc. Né? E geralmente o foco desse nível estratégico, ele é de longo prazo. Tá? Então, quando se pensa na empresa como um todo, a gente pensa na empresa no longo prazo, daqui a 5 anos, 10 anos. Hoje em dia, já o longo prazo a gente nem fala mais em 10 anos, porque em 5 anos muda tudo. Né? Então, com essas mudanças que vão acontecendo no ambiente muito rápido, hoje em dia a gente nem fala mais em longo prazo, né, em tanto tempo assim, né? Porque já não tem mais sentido ficar falando de longo prazo em tanto tempo assim, tá? E aí nós temos aqui os objetivos gerais da organização como um todo, e também os planos que são feitos são os planos estratégicos de amplitude mais genérica, né, de maior amplitude da empresa. Tá? Então, esse é o nível estratégico da empresa. Tchau, tchau. No segundo nível aqui, é o nível tático, que é o nível onde nós temos os gerentes, tá? Onde nós temos aqui pessoas que pegam esses planos genéricos e transformam esses planos nas definições por cada departamento ou unidade de negócio, tá? Então, uma organização, ele faz o planejamento estratégico, depois é destrinchado aqui no planejamento tático. E aqui, em cada departamento, a gente pode falar, por exemplo, que é um departamento de marketing, de finanças, de RH, de inovação, de controle de qualidade, etc. São vários tipos de departamentos aqui que vão trabalhando em conjunto para se tornar aqui um planejamento estratégico viável. Né? É assim que funciona. Tá? Então, geralmente, esses gerentes, eles pegam o planejamento estratégico e transformam ele em outros tipos de planejamentos menores para executar em cada um do seu departamento, que, por sua vez, também divide ainda mais o seu trabalho para cada supervisor do nível operacional, que essa visão do nível operacional já é uma tarefa mais rotineira, de curto prazo, ou seja, daqui a um dia, uma semana, um mês, e define os objetivos e resultados específicos de cada uma dessas atividades operacionais. Tá? É assim que funciona uma empresa, tá ok? Né? Eles têm esses 3 níveis sempre, e geralmente no nível mais alto tem, eu não sei se já ouviram falar em CEO, né? CEO é o presidente da empresa, né? Chief Executive Officer, né? O presidente. Tem também o CFO, que é o CFO, é Chief Financial Officer, ou o vice-presidente. Tudo, além do CEO, são todos vice-presidentes, tá? São os vice-presidentes financeiros, vice-presidente da tecnologia, Chief Technology Officer, Chief Marketing Officer, é o cara do marketing, e assim por diante. E nós temos também os diretores, embaixo do presidente e vice-presidente, nós temos também os diretores, né, de cada departamento aí, e assim por diante, né, e dentre outros aqui. Tá? Então, quando a gente pega uma grande organização, nós temos
essa formação. Tá? Na verdade, aqui em cima, no nível estratégico, além de nós termos esse pessoal aqui, que são os executores, por isso que a gente fala de executivos da empresa, tá? Esses caras são os executores. Nós temos também o Board of Directors, que são... Nossa, eu sempre esqueço dessa palavra em português, que é o Conselho Administrativo. Já ouviram falar em Conselho Administrativo? Já ouviram falar em Conselho Administrativo? Deixa eu ver aqui. Já mais ou menos, é como se fosse um parlamento da empresa, né? Isto, é isso mesmo. Um parlamento, vamos assim dizer, a assembleia com seus acionistas. Deixa eu pegar aqui, Conselho Administrativo Itaú. Vamos ver aqui como é que funciona aqui. A Unibanco. Deixa eu pegar aqui o organograma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Estrutura organizacional. É assim que funciona, tá? Então, olha só, né? Quem manda na empresa, na verdade, é a Assembleia Geral, tá? Eu estou falando, pessoal, desse topo aqui, tá? Do topo aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ele funciona dessa forma. Nesse caso aqui é o Itaú, tá? A gente tem a Assembleia Geral. Quem são os donos da empresa? Quem são os acionistas da empresa? Tá? Esse pessoal que é o dono da empresa. Tá? E aí, juntamente com o dono da empresa, pode ser várias famílias aqui. Agora eu estou começando a descobrir que o Brasil, essas empresas gigantes do Brasil, são todas familiares, apesar de eles serem SA, Sociedade Anônima. Tem a família Setúbal aqui atrás, na Klabin, por exemplo, que é aquela empresa gigantesca de celuloses do Brasil, tem a família Klabin por trás. Enfim, são várias famílias aqui gigantescas, né? E nós também, que somos simplesmente mortais, que compramos e vendemos as ações por aqui, assim, né? Dessa forma aqui. Então, é assim que funciona um conselho essa Assembleia Geral, que é composto pelos donos e também pelos acionistas. E junto com ele tem o Conselho Fiscal, que vai verificar toda a parte da administração, toda a parte financeira, se ele está sendo bem executado ou não. Então, tem esse Conselho Fiscal aqui, que é um órgão auxiliar à Assembleia, né, e o Conselho de Administração, que vai fazer com que verifique se os resultados da empresa estão ok ou não. E embaixo da Assembleia, vocês podem ver que essa Assembleia elege alguns conselheiros. Quem são esses conselheiros? São as pessoas que irão fiscalizar essa diretoria aqui, tá? Então, esse Conselho de Administração é que senta as pessoas que realmente vão mandar na empresa, de fato. Né? Então, vocês percebam que o Conselho de Administração está acima da diretoria da empresa, ou seja, acima do presidente, vice-presidente, etc., aqui, né? Mas aí, pessoal, por exemplo, quem está na posição de diretoria, ou um cargo de... Como é que eu posso falar? Vice-presidência? Diria, verticalmente falando, um cargo maior, Sim. Verticalmente falando, ele faz parte do conselho, né? Não, depende também, depende. Geralmente, o presidente da empresa aqui tem um assento aqui no conselho. Sabe por quê? É um voto, né? É um voto. É um voto. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque, veja bem, toda empresa
ele tem um grande problema chamado problema de agência. O que é o problema de agência? Eu vou delegar a minha função para o outro executar, tá? Toda empresa ele funciona desse jeito, a não ser que a empresa seja pequenininha, com um empresário só, em que esse único empresário, ele faz o papel de gestor da empresa, ele faz o papel de gerente e ele faz o papel operacional, tá? Nós não estamos falando nesse tipo de empresa pequenininha, onde um empreendedor faz tudo, entendeu? A gente está falando aqui de uma empresa de um porte gigantesco já, um porte maior. Ou seja, quando você pega uma empresa de um porte maior, nós vamos ter que começar a colocar administradores profissionais para fazer a empresa funcionar. Concorda comigo? Por quê? Porque senão as pessoas vão... a gente trabalhando sozinho, a gente não vai dar conta de vender, não vai dar conta de fabricar, não vai dar conta de fazer os cálculos, né? Não vai dar conta de fazer o planejamento estratégico e etc, etc. Então, a gente contrata essas pessoas aqui para trabalhar para nós, inclusive da diretoria, né? Só que o que acontece? Esse pessoal do conselho de administração aqui, ó, eles vão falar o seguinte: olha, nós vamos fazer o planejamento da empresa e quem vai executar são vocês, diretoria. É o presidente, é o vice-presidente, são os diretores, e assim vai. Tá? E assim é que vai acontecendo toda essa parte aqui da administração. É assim que vai funcionando toda essa parte aqui da administração. Tá? Então, o presidente da diretoria, ele senta, ele tem uma cadeira aqui no conselho, mas ele não vai mandar tudo. Por quê? Porque, na verdade, ele é subordinado desse pessoal aqui do conselho. Então, imagina se todo mundo aqui da diretoria sentasse aqui no conselho de administração. O que aconteceria? Aquilo que não fosse legal para eles executarem, ou que seja muito difícil, as estratégias, eles não iam executar, concorda comigo? Por que eles não iriam executar? Porque eles iam falar o seguinte: não vale a pena a gente ralar tanto assim, não. Deixa assim, deixa tranquilamente assim, porque eu não quero pegar muitas bombas aqui, então eu vou ter o meu trabalho mais light. Isso se chama agência, problema de agência. Eu estou agenciando a minha função para o outro fazer. Veja bem, pessoal. Você, como acionista da empresa, né, que comprou as ações da empresa, o que você quer que a empresa faça? No mínimo que ele performe bem, não é? Por quê? Porque você tem as ações da empresa, não é verdade? Concorda comigo? Hello? Sim. Vamos supor aqui que eu tenha essas ações da loja Renner aqui agora, certo? Ele está balançando de um lado para o outro e tal, está piscando aqui, um monte de coisa aqui, né? Eu, como acionista, quanto mais as lojas Renner vender mais, quanto mais elas performarem melhor, é melhor para mim. Por quê? Porque as minhas ações vão subindo. Se essa empresa não performar bem, o que vai acontecer? Essas ações vão cair, né? E é assim que funciona. E é assim que a gente vai tendo a melhoria nas minhas ações. Só que eu, como acionista, eu não tenho sequer, eu nem sei o que está acontecendo lá na diretoria. Então, o que acontece? Esse pessoal do conselho de administração é que vai fazer o papel de fiscalizar essa diretoria para fazer as coisas acontecerem. Tá? É assim que funciona numa grande empresa. Então, as empresas começam a crescer, e vocês, acho que vocês ainda não têm essa experiência, mas eu também tive, eu já tenho uma empresa que é uma startup, que a gente já está aumentando um pouco mais o tamanho. Inclusive, parece que eu vi aqui no pessoal uma pessoa que... Tem alguém aqui no grupo que está trabalhando na Tebit? Luana, você trabalha na Tebit? Não, sou não, professor. Porque essa camiseta verde aqui parece a nossa lá que a gente usa lá, não é não, né?
Não, essa é a do NECAF, o outro núcleo que eu participo. Ah, tá. Tá certo. Eu já saí da administração lá, eu estou só como Assembleia Geral aqui, só como acionista agora, né? Mas, enfim, quanto mais a empresa vai crescendo e ela vai recebendo aportes de fundos de capitais, venture capital, etc., eles vão colocando cada vez mais pessoas aqui para administrar a empresa. Tá? É assim que acontece. E aí, essa Assembleia e o Conselho de Administração, né, junto com o Conselho Fiscal, vão dando diretrizes aqui para a diretoria executar o trabalho de cada um deles, tá bom? E aqui nós temos aqui um monte aqui de comitês, de conselhos consultivos, né, que vão fazendo com que esses grupos aqui vão assessorando aqui embaixo para fazer com que o trabalho dos diretores, da diretoria, dê certo, né, e a empresa consiga ter os seus resultados, tá bom? É assim que funciona, então, um conselho de administração, que é tudo isso aqui, né? O conselho de administração é aqui em cima, e nós temos a Assembleia, o Conselho Fiscal, a diretoria, e vários comitês aqui de assessoria que assessoram toda essa parte aqui da cúpula da organização, que é essa parte estratégica aqui, tá bom? É assim que funciona, pessoal, é exatamente assim que funciona, tá? Talvez para nós seja uma realidade um pouco distante, porque a gente não lida, né, com esse pessoal aqui, mas para aquelas pessoas que são, por exemplo, que são aquelas pessoas que vão entrar em uma grande empresa, tipo, enfim, vocês são de diversas áreas, não sei, né? Vamos supor que você vai trabalhar na Monsanto, na Syngenta, você vai trabalhar na Microsoft, no Google, você vai ter toda essa parte aqui estruturada. Inclusive, dentro das empresas, tem essa parte aqui da organização chamada RI, Relações com os Investidores, onde você vai poder ter todas as informações de cada um dessa parte da cúpula da organização, e aqui vocês vão ter bastante informações sobre as estratégias e etc e tal, né? Então, nesse caso aqui, vocês podem ver aqui vocês podem ver um breve resumo aqui de cada um dos conselheiros que estão sentados no conselho de administração, tá? Então, aqui vocês podem perceber, né, que aqui vocês têm esses conselheiros que tomam a posição e fazem a estratégia da empresa, tá bom? Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que são co-presidentes, tem 2 co-presidentes, né? Tem também o vice-presidente e tem vários membros também, como do Itaú, né? Então, a família Setúbal que está dominando aqui essa empresa. E, geralmente, eles trazem pessoas de fora também, tá? Então, esse pessoal de fora é que vai ajudar também a fazer, a compor o conselho de administração. Vocês podem perceber aqui, né, que esse Fábio aqui, Barbosa, ele também é conselheiro de administração lá do Grupo Natura também, né, da companhia Hering também, da CBMM, né, diretor-presidente da Abril Comunicações. Então, geralmente, quem senta nesse conselho são essas pessoas que já têm muita experiência em administração, que ajudam a fazer
a estratégia da empresa. Esse Frederico Trajano aqui é um dos da Magazine Luiza, é diretor da presidente da Magazine Luiza, tá? Então, ele é presidente de uma empresa que senta no outro membro, como membro de um outro conselho de administração, né? E é claro que esses conselhos de administração é remunerado e tal, então eles são pessoas que têm muita experiência de mercado e que a gente fala, quem que poderia contribuir para melhorar a nossa empresa. E aí o pessoal vai chamando essas pessoas, né, que poderiam contribuir para a empresa, e aí eles vão colocando várias pessoas dentro desse conselho, para ser os conselheiros de administração. Tá ok? Beleza? Ok. E aí, então, nós temos, né, abaixo desse nível estratégico, o nível tático, que são o nível de gerentes. Aí são gerentes de cada uma dessas unidades de negócios. Tá? Então, quando a gente vê, esse aqui é o conselho de administração e a parte estratégica do Banco Itaú, mas quando você vai descendo a hierarquia, cada loja, cada banco, tem o seu próprio gerente, subgerente e etc. Né? Então, vocês têm ali já a estrutura de gerência de uma empresa. Tá? Deixa eu ver aqui. Estrutura gerencial Banco Itaú. Deixa eu ver se dá para a gente verificar como é que funciona. Deixa eu ver. Acho que não. Conexão suspeita. Aqui. Esse aqui é da... Será que é da Itaúsa? Ou é da Itaú? Itaú mesmo. Então, a gente tem aqui o Itaúsa, que controla o Itaú Unibanco Holding. Bank of America também tem várias participações. Banco Itaú do Chile, Banco Itaú do Uruguai, Banco Itaú Card, Unibanco, Itaú Unibanco S.A., Itaú Corretora de Valores. Então, nesse caso aqui, como ainda não são essas unidades de negócio, tudo isso aqui são unidades de negócio. Banco Itaú Europa, Banco Itaú Argentina, tudo isso aqui são unidades de negócios, tá? Aqui eu acho que ainda é nível de diretoria. Cada um, o Banco Itaú Chile tem o seu diretor, o Banco Itaú Uruguai tem o seu diretor, e dentro do Banco Itaú Chile, por exemplo, nós temos aqui uma quantidade enorme aqui de gerentes e de cargos aqui embaixo que estão subordinados a esse Banco Itaú do Chile, tá ok? E esse Banco Itaú do Chile está, logicamente, subordinado ao Banco Itaú Holding, né, que controla tudo, tá? Que controla praticamente todas as ações de todos dessas unidades estratégicas de negócio aqui. Nós chamamos cada uma dessas empresas aqui como sendo unidade estratégica de negócios, tá? Como é que é? SBU, Strategic Business Unit, unidade estratégica de negócio, tá? É assim que funciona. Tá bom? Então, cada uma delas daqui é uma empresa diferente, tá? Que tem a sua estrutura diferente, que tem os seus diretores, que tem os seus gerentes e a parte operacional, tá? Aqui dentro. Então, se a gente for ver uma empresa desse tamanho aqui, né, tudo isso faz parte de uma empresa apenas. Tá? Então,
Se vocês não sabiam, é assim que funciona uma estrutura organizacional de uma empresa. Ok? Beleza? Alguma pergunta até aqui? Vocês sabiam que era desse jeito que funciona uma empresa grande? Não, professor, não sabia. Sabia, não. Sabia, não? É interessante saber isso aqui? É. O que vocês acham? É interessante, é interessante. Inclusive, Legal. na compra da Brahma estava bem dividido assim, né? Quando aqueles, acho que foi um empresário ou dois empresários, compraram a Ambev muito tempo atrás, nem foi a Brahma, não, foi a Ambev. Tava bem Aham. dividido assim, né? Eles até chamaram pessoas para administrar, né? Pessoas que já tinham muita experiência, né? Isto. Para se sentar na cadeira da tomada de decisões. Exato. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Organograma da Ambev. Que também não deve ser coisa pouca, não, viu? Deve ser um negócio de louco. Né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu estou descobrindo várias coisas interessantes, sabe? Esse aqui não é o organograma da empresa. Espera aí. Eu vou no RI. Vou direto na Ambev aqui. RI. Isto. Aí, geralmente, essas empresas grandes, eles têm essas páginas chamadas Relações com Investidores, que eu acabei de explicar para vocês. Né? Então, nesse RI aqui, são onde eles explicam toda a estrutura da empresa como um todo, tá? Então, veja bem, aqui a gente tem uma visão geral da empresa, as informações aos acionistas, que fica lá naquela parte, na primeira parte, que é a assembleia, vocês estão lembrados, né? Então, nós temos ali a assembleia, deixa eu ver onde é que está, aqui, né? Tem a assembleia que senta lá em cima, ah, não, esse aqui não é, onde que estava? Espera aí. Não. E aí a gente tem os relatórios, né, de publicação em que eles vão falando, olha, o primeiro trimestre, o terceiro trimestre de 2020 saiu assim, 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 e eles fazem a divulgação de resultados, as teleconferências do resultado e tal, e aí vem as notícias, né, de que dia 29 de outubro eles soltaram o resultado aqui do terceiro trimestre, e aí também tem essa questão da governança corporativa, que são as pessoas, né, estatuto social, controladores, acordo de acionista, políticas, né, códigos, diferenças entre as práticas de governança, ou seja, para que tem essa governança corporativa, né? É aquele problema de agência que eu expliquei. Nós somos os donos, mas a gente não está diretamente ligado à empresa, porque não é a gente que trabalha lá. Então, a gente precisa ter uma boa governança corporativa para fazer com que a empresa trabalhe bem e a gente possa, vamos assim dizer, delegar o nosso trabalho para as outras pessoas fazerem para nós. E quando não tem uma boa governança corporativa, acontece aquelas fraudes que vocês já ouviram, devem ter ouvido falar muito, né, nas empresas. Quando uma empresa... teve uma empresa aí, esses dias atrás, que ela se chama IRBR Brasil, né, vocês já ouviram falar? É uma empresa que ela é uma resseguradora de seguros do Brasil inteiro, né? É uma empresa gigantesca. Ele tem capital do governo também. Tá? É uma empresa gigantesca. Aí o que aconteceu? Eles descobriram que várias divulgações de resultados anuais, trimestrais, eram falsificados. O que significa isso?
o resultado que essa empresa deveria dar, na verdade, não é verdadeira, porque até os auditores, né, que é aquela parte do Conselho Fiscal, os auditores externos, inclusive, eles estavam ludibriando as pessoas, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de situação, pessoal, a gente tem esse tipo de situação aqui, ó, em que, veja bem, pessoal, aqui é 5 minutos, eu vou colocar diário aqui. Olha só, essa queda aqui, a empresa valia R$ 41,00 por ação nessa empresa. Quando veio o Covid, olha o que aconteceu. Ele caiu a 5,33, mais ou menos. Deixa eu ser exato aqui. Ele caiu mais ou menos aqui a R$ 6,00. Ele caiu de quase R$ 40,00 nas ações para R$ 6,00 as ações. Aí ele recuperou um pouquinho aqui no mês de março, abril, né? E aí descobriu-se que aí teve reflexo aqui, depois ele recuperou mais um pouco, aí depois descobriu-se que esses demonstrativos de resultado dessa empresa eram falsificados. Aí ele saiu aqui de R$ 12,00 e caiu de novo para R$ 5,00 de novo. Já pensou, cara? Que loucura, né? Ou seja, por que acontece isso? Porque as pessoas desacreditam numa empresa em que você não tem uma boa governança corporativa, entendeu? Você acha que a empresa está com uma performance, performando bem, mas, na verdade, ele está ocultando várias informações que são muito importantes para os acionistas. E aí o preço das ações despenca, e isso aqui dá até problema de polícia, etc. E aí trocou o presidente da IRBR e tal, né? E, enfim, deu um reboliço aí no mundo empresarial enorme por causa dessas maracutaias que eles acabam fazendo. Então, é importante também toda essa parte de governança corporativa, né? Por que eu estou falando de tudo isso aqui, pessoal? Porque tudo isso aqui, novamente, faz parte dessa questão estratégica da empresa, dessa alta administração. Tá bom? Quando a gente fala assim, nível estratégico e tal, né? A gente não dá muita atenção, ou então a gente acha que é só o empreendedor com os seus subordinados e tal. Que é isso? Na verdade, ele tem toda essa amplitude aqui que eu estou te falando, eu estou falando para vocês agora, sobre o que é uma empresa estruturada, uma empresa que já tem muitos anos já de estrutura e de crescimento, e como é que fala? E ele performa de uma forma consistente durante vários e vários e vários anos. É assim que funciona, tá bom? Então, essa parte aqui é a parte do nível estratégico da empresa. A gente não tem nem ideia, mas é assim que funciona, tá bom? E aí vem a parte mais tático, que são os gerentes, né? Que aqui a gente já tem mais as unidades de negócios, e também nós temos cada loja, cada departamento, por exemplo, cada unidade de banco de cada cidade. Na verdade, também a estrutura dos bancos também, por exemplo, que é uma empresa gigantesca, ele não é apenas as suas agências locais. Na verdade, tem uma superintendência de agências, né, que essa superintendência de agências, através das várias macro-regiões, que vão fazendo a administração de cada uma dessas macro-regiões. E aí, cada macro-região tem também o seu gerente que cuida, né, de cada local ali, de cada estado, de cada cidade, de cada
município, cidade, etc, etc, etc. Tá? Então, já vem caindo em nível de gerentes. Agora, vocês percebem que se esses gerentes não trabalharem direito, essa parte administrativa, estratégica, vai por água abaixo, porque do que adianta a gente falar em boa administração se os gerentes não funcionarem direito? E mais ainda, não apenas os gerentes, mas também essas pessoas aqui, ó, que trabalham realmente no dia a dia, são os caixas, né, são as pessoas que realmente vão executar, no caso do Google, né, são as pessoas que vão escrever as linhas do código, né, são as pessoas que vão montar, vamos assim dizer, o produto, vai fazer qual que é o meu produto de seguro, qual que é o meu produto de Pix agora, né? Qual que é o meu produto de... O que mais que tem, hein? Tem um monte de produtos bancários aí, né? Então, são os supervisores e a parte operacional é que vai executar esses trabalhos de uma forma, vamos assim dizer, do dia a dia, tá? De uma forma mais rotineira, que a gente já conhece, porque quando a gente entra no banco, todo aquele pessoal tem um gerente e tem também o pessoal operacional que está trabalhando nessa agência, tá bom? É assim que funciona, tá? Então, empresas gigantescas como essas empresas que estão listadas na Bolsa, têm toda essa estrutura. As empresas que, vamos assim dizer, são menores, né, não tem tanta... Tem esses 3 níveis, toda empresa tem esses 3 níveis, mas não é tão sofisticado quanto essas empresas grandes que nós estamos vendo aqui. Mas todas as empresas têm esses 3 níveis. Às vezes, o próprio empreendedor faz o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Vocês conhecem algum tipo de situação dessas daí, pessoal, em que uma só pessoa faz tudo? O que vocês acham? Eu acredito que não, professor. Não? Acho meio difícil. Conhecer, eu não conheço não, mas eu acho que deve ser complicada a situação. Ok. Eu coloquei aqui, né, que como seremos avaliados, né? Cada estudante deverá procurar uma empresa de sua preferência, qualquer empresa, né? E procurar por esses 3 níveis aqui de organização, tá? E vocês vão procurar pelas habilidades exigidas. E aí nós vamos entrar aqui na segunda parte aqui, que são as habilidades, tá? Em cada um desses 3 níveis de organização e fazer uma pesquisa a respeito dessas habilidades, tá? O importante é pesquisar sobre essas habilidades que podem ser achadas nos anúncios de emprego, descrições de perfis de contratação, etc. Esse aqui é o trabalho. Eu vou explicar sobre habilidades agora. Tá? O que significa habilidades? Né? Nós temos aqui esses 3 níveis aqui da organização, estratégico, tático e operacional, tá? No nível mais baixo aqui do operacional, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de habilidades técnicas. O que são essas habilidades técnicas? São as habilidades mais no sentido técnico da coisa, né? Como é que eu executo a parte técnica bem executada? Então, se eu sou um programador, como é que eu faço uma ótima programação? Se eu sou um engenheiro, como é que eu consigo fazer um ótimo projeto? É a parte simplesmente técnica, desenvolvimento técnico do trabalho. Tá? Isso aí nós chamamos de habilidades técnicas. É o que vocês e nós estamos aprendendo e ensinando na universidade. A gente aprende a parte técnica. Você vai ser um bom técnico, tá? Isso é uma habilidade muito importante,
Muito importante. Mas vocês percebem que essas habilidades técnicas, eles são mais importantes nesse nível operacional aqui, vocês estão percebendo? Que no nível operacional, a habilidade técnica é o que é mais exigido aqui. Por quê? Porque são os supervisores, são os operários, é a parte aqui que vai lidar com o trabalho propriamente dito. E os trabalhos são técnicos, puramente técnicos. Tá? Por isso que a habilidade técnica, ela é muito exigida nesse nível operacional aqui. Mas reparem bem que quando a gente vai aqui no nível estratégico, você não precisa de tanta habilidade técnica. É o mínimo. Você só precisa saber se é aquilo que você quer fazer. Você nem sabe se vai dar certo ou não vai. Por exemplo, Steve Jobs, aqui em cima, no nível estratégico. Ele não sabe se o código de programação funciona, se não funciona. Ele não quer saber disso. Ele quer falar assim, me faça o iPhone ler o pensamento do seu cliente. Aí vocês vão falar, aí o povo da técnica vai falar, é impossível, Jobs, é impossível. Falo, não, resolva isso para mim. Vocês são os técnicos. Vocês vão resolver esse negócio para mim. Entendeu? Então, essa parte técnica aqui é muito pouca nesse nível estratégico. E vocês e o segundo nível, e na parte gerencial, os gerentes precisam saber a técnica, porque eles vão traduzir o direcionamento estratégico para o pessoal operacional aqui. Então, ele precisa saber se é possível ou não fazer a técnica. Tá? Ele precisa conseguir discutir com o tático, precisa discutir com o operacional se aquele trabalho é possível ou não fazer e como vai fazer. Tá? Então, é assim que funciona. Então, nessa habilidade técnica, a gente consegue fazer com que a gente tenha um problema técnico, a gente destrinche esse problema técnico de tal forma que se seja viável atingir esse problema técnico através das habilidades técnicas aqui embaixo, no operacional. Tá? Então, por exemplo, vocês vão falar assim, pô, mas como é que eu consigo saber o que é que meu cliente está pensando? Né? Simples, pessoal. Esse celular que está na mão de todos vocês, quando a gente entra aqui, né, no Netflix, por exemplo, né, está escrito aqui qual é o perfil de cada um deles. Né? Cada um deles tem esse perfil. E quando você clica num dos perfis, o que acontece? Aparece aqui as várias recomendações de filmes que está para cada um desse perfil. O que significa isso? Significa nada mais, nada menos do que você tentar descobrir o que está na cabeça do teu cliente. Como é que esses caras sabem sobre isso? Tem um filme muito legal aqui no Netflix, pessoal, que se chama O Dilema da internet. Dilema das redes. Dilema das redes, isso. Quem não assistiu, pessoal, vale a pena assistir, porque é uma loucura, né? Ou seja, aqui, né, já aparece tudo aqui, o perfil e tudo mais, né? Esse aqui, não, Dilema das redes. Cadê o bicho? Dilema das redes. Je tenais également à remercier Monsieur le maire de la ville de Marseille. E é engraçado, né, que esse pessoal, eles sabem o que a gente está querendo e assistir. E através dessas várias... You're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. I don't want to see. That's not by accident. E aí, então,
por causa do perfil, né, das tuas visualizações, eles vão te indicando vários conteúdos aqui interessantes. Isso acontece com o Google, acontece com o YouTube, acontece com o Facebook, acontece com o Instagram, acontece com tudo, praticamente tudo que vocês imaginam. Né? Ou seja, essas questões são feitas aqui no nível técnico. Ok? Segunda habilidade é a que nós chamamos de habilidade humana. O que são habilidades humanas? São as habilidades de comunicação e de resolução de problemas. Né? Então, vocês já ouviram falar daquele negócio lá? Pô, o cara era sensacional operário, técnico, mas quando botaram ele para chefe, azarou tudo. Já ouviram falar esse tipo de frase? Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já até vivi isso. Né? Por quê? Habilidade humana é aquilo que não se aprende na universidade, galera. Você não vai aprender habilidade humana na universidade. Não existe nenhuma disciplina que fala assim, psicologia de relacionamento, né? Ou como resolver problemas relacionais. Isso não existe. Mas é o que mais dá pano, mais dá pala nas organizações, que é como é que eu vou resolver o problema entre relacionamentos, certo? Esse é o principal problema que acontece. E nessas habilidades, nesse nível operacional, tem uma grande parte aqui que é a habilidade humana, que é você ter que se relacionar com outras pessoas. Mas se você não tiver, também não tem problema, porque você está fazendo o seu trabalhinho ali, você faz seu trabalhinho 5 horas da tarde, você chuta o pau da barraca, volta para tua casa e faz o que você quiser. Né? Mas o gerente não funciona assim, o gerente vai ter que ficar resolvendo o problema, o diretor pressiona ele, o gerente liga para um, liga para outro, tenta resolver, tal. Essa habilidade humana para a parte de gerentes é fundamental. Faz sentido para vocês? Acho que não, né? Faz sentido, não? Deu para entender, sim. Oi? Deu para entender, sim, no contexto. Perfeitamente. É assim que funciona. Os gerentes, eles têm que ter essa habilidade humana aqui muito bem desenvolvida. Por quê? Porque são eles que vão fazer o meio de campo entre todo mundo. Né? Então, vocês podem perceber aqui que a habilidade humana é muito importante. E ainda mais importante aqui para o nível estratégico também. Por quê? Porque o nível estratégico também lida muito com negociações, com fechamento de projetos, fechamento de relacionamentos. Ele já não lida mais com problema entre os funcionários, mas ele lida aqui em negociação com parcerias, vamos assim dizer, como é que eu posso dizer? Com as relações com os investidores, ele lida com vários relacionamentos com outras empresas, né? Então, são diretores que sentam para almoçar, para jantar com outros diretores de outras empresas, para fazer negociação e etc. Né? São essas habilidades humanas. Essa habilidade humana aqui embaixo, no nível operacional, são habilidades humanas. Como é que eu resolvo aquele negócio lá? Você resolve assim, 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 tal, né? Agora, já no gerente puxa, aquele cara lá, ele não está resolvendo o problema com aquele outro cara daquele outro departamento, como é que eu faço para resolver? Já é um nível superior de habilidades humanas que é exigido do gerente. No nível estratégico, é mais assim, puxa, com quem que eu vou conversar para entrar no mercado chinês agora? A gente está fazendo um produto bem bacana, e a gente precisa de ter um contato lá com o mercado chinês, como é que eu faço para entrar? Né? Então, são habilidades, é a mesma habilidade, porém, vocês percebem que são atitudes totalmente diferentes aqui de utilização dessas habilidades. Tá? E o terceiro tipo de habilidades são as habilidades conceituais. O que são essas habilidades conceituais? São as habilidades que a gente consegue materializar o algo que não existe ainda. Né? Como é que a gente consegue fazer com que
através do conceito, a gente crie a realidade, que ainda não existe. Tá bom? Isso são habilidades conceituais. São aquelas capazes de observar a empresa como um todo, analisando todos os processos e técnicas, e deve-se saber todo o processo é construído e por quem ele é construído, para que o proprietário de qualquer negócio, para o proprietário de qualquer negócio, essa habilidade é fundamental. Né? A habilidade conceitual é, além da teoria, o cara ter o feeling. O que é o feeling? Eu acho, eu tenho pelas várias experiências que eu tenho, nós vamos entrar agora, igual aconteceu aqui em Lavras, né? A Coca-Cola, ela comprou a Verde Campo. Não sei se vocês conhecem a Verde Campo. Fica lá na saída para Ijaci. É uma empresa que fabrica iogurte, queijos, lácteos e etc. Né? São esse tipo de habilidade. Para que lado que nós vamos agora, que o mercado da Coca-Cola, né, mercado de refrigerantes, de bebidas não alcoólicas, não está indo certo, não está indo bem, está diminuindo? Onde é que nós vamos? Para onde que nós vamos? Né? São as habilidades conceituais, são as habilidades em que a pessoa precisa ter muita teoria, mas em cima da teoria ele vai aplicar essa teoria para executar, para fazer as coisas acontecerem na prática. Ok? É isso que são as habilidades conceituais. Beleza? Então, essas habilidades conceituais também é necessário para os gerentes, porque eles precisam saber a teoria, pegar entender o que esse pessoal aqui da alta cúpula aqui estratégica está falando, digerir cada uma dessas direções estratégicas, torná-las mais palatáveis para jogar aqui embaixo, aqui no nível operacional. Tá? É isso que o gerente faz. O gerente está sempre intermediando a alta administração com o sistema, com a parte operacional, tá bom? É assim que funciona cada uma desses 3 níveis em termos de organização e em termos também de habilidades que são necessárias. E também existe um outro conceito que eu ainda não coloquei aqui, que são as formas de coordenação de trabalho, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Formas de coordenação de trabalho. Quem falou isso foi o Mintzberg. Mintzberg. Deixa eu ver se eu tenho aqui na coordenação de trabalho. Não é bem isso aqui. Espera aí. Coordenação. Isto. Ok, é isso aqui. A coordenação de trabalho é também uma outra parte fundamental da empresa, tá? O que é a coordenação de trabalho? Tá aqui, né? Uma coordenação de trabalho mais fácil possível é aqui, pessoal, quando a gente tem a padronização do processo. O que é a padronização do processo? Né? Quando você tem uma linha de produção de um automóvel, por exemplo, todos os trabalhos são padronizados. E todos os trabalhos são padronizados e muito bem descritos. Para quê? Para fazer com que cada funcionário saiba exatamente o que fazer. Tá? Então, a padronização dos funcionários, você já sabe exatamente
como é que vai ser o resultado final. Por quê? Porque você padronizou cada uma dessas atividades. Ok? Você padroniza. Então, a atividade está muito bem padronizado, e com isto, você faz com que qualquer pessoa que entre naquela função, ele vai executar aquela função bem. Tá bom? Em quais níveis aqui, nesses 3 níveis, vocês acham que acontece a padronização do trabalho? No nível operacional, tático ou estratégico? Operacional? Operacional, por quê? Que eu acho que ele é o que é o mais. Tem mais jeito de ser padronizado, tem mais formas de ser padronizado, e é o que mais funciona desse jeito, sendo padronizado. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, no nível operacional, é o nível em que você tem essas habilidades técnicas, tá? E você padroniza o trabalho. Padroniza. Porque se você padronizar, você vai ter exatamente a mesma coisa o tempo todo, né? Padronização do processo, tá bom? Então, isso aqui nós chamamos de padronização do processo. Você padroniza direitinho e você já sabe exatamente o que vai acontecer aqui no meio dessa caixinha aqui. Uma outra forma de organizar, de coordenar o trabalho, é aquilo que nós chamamos de padronização dos inputs. O que são os inputs? Os inputs são essa parte aqui que entra no processo, tá? Você tem o material de entrada, os inputs, você tem o trabalho aqui nos processos e você tem o output aqui, que é o resultado, tá bom? Quando a gente padroniza o processo aqui, são os processos internos do trabalho aqui, tá? Cada operário sabe exatamente o que fazer, né? E faz exatamente da mesma forma. Quando eu trabalhei lá no McDonald's, no Japão, era exatamente desse jeito. Você não pode nem tentar colocar mais molho no negócio, porque é um negocinho assim que você, é um gatilho que você aperta o gatilho e é exatamente a mesma quantidade de molho que cai em cima do hambúrguer. É aquilo lá. Qualquer pessoa consegue fazer aquilo. Ok? Então, isso é padronização do processo. Mas a padronização do input já é diferente. Eu preciso padronizar as pessoas que vão executar a tarefa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Professor, que vos fala aqui, tá? A nossa profissão de professor. Se eu tentar padronizar os processos, ou seja, a aula tem que ser assim, a aula precisa ter exatamente esse tipo de conteúdo e etc. O professor não vai se sentir confortável, porque ele vai falar, mas eu não acho que isso é importante. Outras coisas são mais importantes, né? E aí, cada professor vai ter uma liberdade para trabalhar, né, em cima do conteúdo, em cima do plano que é oferecido para o estudante, né, em cima das habilidades que são necessárias para o estudante ter, tá bom? Então, o que a gente padroniza? Os inputs, ou seja, o professor ele tem que ter doutorado, tem que ter mestrado, ele tem que conhecer sobre o assunto, é feito um concurso público, é feita uma investigação sobre a vida dele, etc. Ele passou por todos os crivos, beleza, o input está padronizado, tá bom? Ou seja, você não sabe como ele vai executar, nem o resultado, mas você sabe que se você padronizar os inputs, você vai ter uma grande chance do processo e dos resultados serem bons. Por quê? Porque você está padronizando os inputs. Quer ver um outro ponto de padronização do input? Médicos. Você não vai conseguir chegar e falar assim, médico, você vai operar exatamente desse jeito, assim, assado. Ou você vai fazer com que 100% dos teus clientes, dos teus pacientes,
saiam curados da mesa de cirurgia sua. Ele vai falar, você está maluco? Né? Por quê? Porque você não tem como garantir que o resultado vai ser a vida do paciente. Né? Tudo é estatístico. Né? Ou seja, mas se você sabe que se você tiver um bom input, um bom médico formado e numa boa escola, com experiências, com residências, etc., e com várias outras indicações das outras pessoas, você vai ter um bom processo e um bom resultado. Ok? Então, isso é padronização dos inputs. Onde vocês acham que a padronização dos inputs encaixa dentro desses 3 níveis aqui da organização? Primeiro, vocês entenderam o que é padronização de input? Pode falar, pessoal. Não precisa ter medo, não. Deu para entender melhor, professor. Oi? Deu para entender melhor, professor. Deu para entender? Sim. Beleza. Ou seja, você pega pessoas altamente gabaritadas para trabalhar em um projeto. Né? Ou seja, Google, por exemplo, só contrata gente boa. Por quê? Porque ele quer padronizar o input. Beleza? Onde vocês acham que encaixa a padronização de input aqui, dentro desses 3 níveis da organização? Pode ser em todos? Eu não estou vendo aqui, às vezes vocês estão me respondendo. Espera aí. Conheço não? Ok. Onde vocês acham que encaixa, pessoal? Vocês não sabem? Não tem ideia? Eu acredito que seja mais aqui. Na verdade, a padronização dos inputs são em todas, né? Porque dependendo se eu quiser ter uma empresa boa, eu tenho que ter pessoas boas trabalhando comigo. Mas nessa parte aqui do nível estratégico, eu preciso ter cara que vai saber resolver problema. Né? Não importa, né? O cara tem que ser bom. Eu padronizo ali pelos inputs. Tem também outro tipo de coordenação que se chama padronização dos outputs. O que são os outputs? São os resultados. Já ouviram falar naquela frase assim? Eu não quero nem saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero o ovo. Né? Já ouviram falar nisso? É exatamente isso. O cara fala assim, eu não quero nem saber como é que você vai fazer esse negócio acontecer. Aconteça, faça acontecer. Beleza? Né? Então, isso aqui são os outputs, ou seja, diferente dos inputs, os outputs, você não sabe o resultado final que vai ter. Você não sabe se todos os alunos vão aprender. Você não sabe se todos os pacientes vão sair curados daquela mesa de cirurgia. Você não sabe, né? Nesse caso aqui dos inputs. Mas nos outputs você já sabe. Você fala, você tem que me entregar esse trabalho, custe o que custar, se vire para resolver. Ok? É claro que para atingir esses outputs, os caras têm que ser bons. Mas nesse caso aqui, o resultado já está determinado, pré-determinado. E nesse caso aqui dos inputs, os resultados não estão pré-determinados ainda. Você vai ter uma alta probabilidade de ter o resultado, porque os inputs são bons, porque as pessoas que entraram no processo são boas, mas você não sabe o resultado. Nessa padronização dos outputs, você já tem o resultado final pré-determinado, e todos vão trabalhar para fazer com que esses resultados aconteçam. Beleza? Então, você já padroniza o resultado final já. Antes mesmo de começar, você já fala, eu quero o meu trabalho desse jeito, eu quero o resultado dessa forma aqui. Ok?
E tem também um mecanismo de coordenação. Então, olha só, esses outputs aqui também serve para todas as 3 áreas, né? Mas dependendo, tem empresas que são mais operacionais, do tipo assim, fazer, por exemplo, são empresas de linha de produção, né? De carro, em que você vai padronizar o processo, e tem também as empresas que são tipo Google, que você vai padronizar o resultado. Eu quero um resultado assim, assim, assado. E o pessoal vai se virar para trabalhar daquele jeito. Isso aí vocês vão também conseguir assistir naqueles filmes do Steve Jobs e tal, quando o cara exigia a perfeição das pessoas. Eu não sei se vocês já assistiram os filmes do Steve Jobs, né? É assim que ele fazia. Eu quero a perfeição. E as pessoas se viravam para resolver aquilo lá. Ou seja, é a padronização por resultados. Ok? Tem também um tipo de coordenação muito simples. Então, onde é que o resultado funciona mais? Funciona tanto no operacional, dependendo do tipo da empresa, como também do tático também, né? Porque o tático, ele já traz uma pré-resultado aqui do estratégico. O estratégico fala o seguinte: nossa empresa agora precisa crescer 5% nesse trimestre. Aconteça o que acontecer, com Covid ou sem Covid, vocês vão resolver o meu problema. Então, o pessoal do gerente já fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Nossa, eu vou ter que resolver esse negócio aí. Né? E o estratégico é mais a padronização pelo input, porque você não sabe que resultado que a empresa vai ter no meio desse caos todo que nós estamos passando. Mas os presidentes, os diretores, eles têm uma noção de onde precisa ir, qual é a direção que ele precisa ir. Né? E é isso que os caras têm que ser muito bom para poder fazer essa parte estratégica funcionar. Ok? Então, a coordenação pelos outputs são feitos mais aqui em nível tático, gerencial. Tá? E existem 2 outras formas de coordenação que é mais simples. O primeiro é o ajuste mútuo. O que é o ajuste mútuo? É eu conversar com outra pessoa. Né? Operador conversando com o operador. É o nível mais simples de coordenação que existe numa empresa. Tá bom? Então, é o nível mais simples. E também, o segundo nível é a supervisão direta, que nós temos aqui um gerente que vai supervisionar os operadores, tá? Então, são os 2 níveis mais simples de coordenação, né, que estão, vamos assim dizer, são a base de qualquer organização. Tá bom? E com isso, então, nós temos os 5 tipos de coordenação: ajuste mútuo, supervisão direta, padronização dos inputs, padronização dos processos, padronização dos outputs, que fazem qualquer empresa funcionar em qualquer um desses 3 níveis, e é exigido também essas habilidades técnicas, humanas e conceituais em diferentes níveis de perfis de pessoas que formam a organização. Tá bom? Por que eu falei sobre isso? Porque isso aqui é básico. Vocês precisam saber disso para conseguir entender uma organização. Uma organização funciona dessa forma, e isso é básico para qualquer organização. Então, isso aqui é o primeiro ponto, né, antes de a gente começar a seguir aqui sobre planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. É necessário, isso aqui é o básico do básico para a gente conseguir entender sobre o planejamento empresarial como um todo, tá bom? Então, o que vocês vão fazer para a próxima aula? Vocês vão procurar as habilidades exigidas em cada um dos 3 níveis da organização, ou seja,
habilidade conceitual, humana e técnica, vocês vão pegar uma empresa qualquer, né, de sua preferência, e vai procurar por essas habilidades em cada um desses 3 níveis aqui, e vai colocar no fórum para mim, tá? Eu vou abrir aqui um fórum, e cada pessoa vai entrar nesse fórum e vai colocar, eu pesquisei o nome da empresa tal, o cargo tal, esse cargo está nesse nível aqui, estratégico, tático, operacional, e cada um desses níveis, né, e vai ter que pegar aqui as habilidades necessárias, né, as atividades a serem desempenhadas pela pessoa, salário oferecido, né, e as habilidades, que tipo de habilidade está escrito lá. Geralmente vocês vão achar isso no perfil das pessoas que está se contratando, tá? Então vocês podem ali entrar no Cato, entrar em qualquer outro, entrar em qualquer serviços, né, de headhunter, e vocês vão achar esses 3 níveis de habilidades que vão ser os perfis de cada nível estratégico, cada nível da organização. Tá bom? Então, essa primeira aula é isso aí. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Tanto em termos de conteúdo, quanto em termos operacionais da aula, da disciplina? Por enquanto, tranquilo. Tá beleza? Só passando aqui, eu fiz aí no chat, para fazer de apenas essa pesquisa apenas de um cargo da empresa. Um cargo só. Não, vocês vão fazer um para cada 3, um para cada nível, tá? Ah, tá, entendi. Vocês vão fazer habilidade, vocês vão pegar 3 cargos, um do nível operacional, um do nível gerencial, um nível estratégico, e verificar que tipo de habilidade eles estão exigindo para cada perfil de trabalhador nesses 3 níveis. Entendi, perfeito, obrigado. Nada, tranquilo. Beleza, galera? Então, se não tiver mais dúvidas, ficamos por aqui, 18h37 em ponto, né? A gente fecha a disciplina aqui. Eu fico à disposição de vocês, tá bom? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, só me perguntar aqui no campus virtual que eu respondo cada uma de vocês. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Falou então, galera. Até mais, valeu. Muito obrigado aí pela Obrigado, presença. boa noite. Tá bom? Boa noite, bom descanso para vocês. Tá? Tchau, tchau.